Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É quarta-feira, dia do sofá, 21 de fevereiro de 2024. As notícias não são muito boas. Na saúde, dengue avançando imensamente, o contágio cada vez maior. E óbitos estão acontecendo. Nós tivemos agora, no último momento, a sexta vítima em 2024 aqui no nosso Rio Grande do Sul. Já o estado do Rio de Janeiro, com 4 mortes, já declarou também epidemia de dengue. Mas tudo isso eu espero que vocês estejam conosco para curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo e divulgar o nosso link aos seus amigos e aos seus inimigos. Mas hoje temos muitas notícias, além de que é a Semana Grenal, a que ameniza um pouco os ânimos. Vamos para o futebol, que embora seja uma guerra, mas a gente acredita que seja mais amena do que está acontecendo. Na política, aquelas declarações do presidente Lula, então, são lamentáveis. Todas, inclusive o pedido de impeachment, até políticos da base dele pediram e assinaram o seu impeachment. Está dentro da regra da Constituição e o crime está formalizado. Mas já o Omar Aziz é o senador, vou relembrar vocês, ex-governador do Amazonas, aquele que foi o presidente da CPI da Covid, que tentou de todos os jeitos condenar o presidente Jair Bolsonaro. Genocida, ele falou o tempo todo. Mas ele, toda a sua comissão, o relator, então, nem se fala, né? Então, todos aqueles que tentaram, é ele que falou agora para defender o presidente Lula, porque é defender o indefensável. E ele cobra do Pacheco, do Rodrigo Pacheco, por críticas a Lula. Tipifique o que é matar 30 mil inocentes. É por causa daquela declaração do Lula, falando que Israel estava atuando como os nazistas atuaram lá no Holocausto, matando vários judeus. É o Omar Aziz, é aquele senador que defende de unha e dentes o chefe, que é o presidente Lula. Também a Polícia Federal, em Buscas, que fez uma residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse que não sabia que teria um cofre em casa. Ele disse que a casa é alugada e esse cofre foi apreendido pela Polícia Federal. Mas ele disse que a sua esposa, a Michele, tinha conhecimento desse cofre. Ele não tinha realmente. Representantes do setor produtivo visitaram o Congresso no dia de hoje e se uniram ao manifesto contra a reoneração da folha de pagamento que ainda persiste por causa daquela MP. Já os chefes da penitenciária federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte, foram afastados pela corregedoria. Uma viatura da Brigada Militar colidiu contra um poste durante buscas a suspeitos de homicídios. Em Erechim, um adolescente foi apreendido. Os policiais tiveram somente ferimentos leves, felizmente. 6 réus são condenados por venda irregular de carne de cavalo lá na nossa Serra Gaúcha. Foi uma notícia muito polêmica na época. Um homem também que matou a companheira e guardou o corpo em casa foi condenado a 15 anos de prisão, isto aqui em Porto Alegre. Vejam só o quanto vale uma vida. Um crime desta natureza e a condenação só com 15 anos de prisão. Eu acho o cúmulo, é o meu modo de ver.
A Embaixada dos Estados Unidos também alerta viajantes sobre dengue no Brasil. Além da violência, que tem lugares que recomendam outros países a violência aqui no Brasil, agora também a recomendação dessa epidemia de dengue está muito grande aqui no Brasil, embora que a inércia do governo na área da saúde assusta muito as pessoas. Embora que recomende, e realmente é preciso que as pessoas também se precavenham, mas ela é galopante e nós não vimos uma vacinação, pulverização nas ruas, nada disso está sendo feito pelo governo federal ou estadual em todos os âmbitos. A Companhia de Energia Elétrica abriu inscrição para mais de 100 vagas de trabalho. Então tá aí, vagas de trabalho para que acontece aqueles números do IBGE que dizem que o desemprego está caindo, está aumentando o número de empregos de carteira assinada. Mas eu acho que os números não correspondem com a realidade. A imigração italiana, 150 anos de uma cultura que povoou o nosso Brasil, e é algo que realmente tem que ser enaltecido. Um pouquinho de futebol, aquele jogador estrangeiro, o James Rodrigues, mudou de ideia e decide ficar no São Paulo. Ele estava relutante. Tem um ministro do governo Lula se desdobrando. É o ministro Mauro Vieira. Ele é o ministro das Relações Exteriores. Na abertura do G20, ele criticou a paralisia do Conselho de Segurança da ONU por não intermediar ou tomar uma decisão no caso das guerras lá do Hamas e também da Ucrânia. Mas não esqueçam que quando a Rússia atacou a Ucrânia, o governo Lula se pôs a favor da Rússia, que é uma grande potência que atacou um país independente. Então não cabe o que ele disse, que o Brasil não aceita que o mundo resolva diferenças pela força, mas já decidiu por um país com muita força que atacou um com menos força e está fechando 2 anos de guerra, mas parecia um ataque rápido de 7 dias, como em outras guerras, e até hoje a Rússia não mostrou que o seu potencial venceria ou vence uma guerra. Já a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro recorreu ao Supremo para ter acesso à delação do Mauro Cid, que era o seu ajudante de ordem. Alguém está faltando com a verdade, porque a primeira defesa havia pedido que ele não fosse ouvido na Polícia Federal, o que Alexandre de Moraes negou, porque diz que a defesa tinha ciência de todas as acusações a Jair Bolsonaro, que, como vocês sabem, ele e outros acusados serão ouvidos amanhã na Polícia Federal. Mas o ex-presidente já disse que vai se dar ao direito de ficar calado, o que é algo que a lei permite. Mas vamos ver como é que fica, ainda tem muito para acontecer. Hoje é somente quarta-feira, em 24 horas muitas coisas acontecem nesse nosso país. O Supremo Tribunal também tornou réus e mantém presos ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar lá do Distrito Federal. O ministro apareceu, ele já foi até presidente do Supremo, mas o ministro Luiz Fux, ele autorizou a quebra de sigilos bancários e fiscal de Janones e os seus assessores. Muitas coisas vão acontecer aí, inclusive a acusação que havia de rachadinha a Janones, mas o assessor que o acusou já disse que estava bêbado e não sabia o que estava dizendo. Ele sofreu pressão de outros lados aí. Já aquele nosso ex-atleta da seleção brasileira, o Daniel Alves, ele, segundo dizem, ele estaria deprimido desde o fim
da audiência na Espanha, porque ele já teve audiências e hoje ele seria convocado novamente e a possibilidade de ter o seu veredito. Para pensar que, ou alertar a vocês que muito dinheiro são jogado fora com coisas insignificantes, um exemplo é um documentário que um MC Ryan, lá de São Paulo, ele mostra um novo carro avaliado em 5 milhões de reais. Aí o pessoal bota dinheiro em algo insignificante. Vejam só, esses MC faturam um monte em cima do povo e o pessoal se queixa de que não tem dinheiro, a crise é muito grande e eles vão faturando em cima dessas pessoas menos esclarecidas. Mortes por dengue, só o estado de São Paulo subiu para 17, 4 no Rio e já decretou o estado de emergência. Aqui no nosso Rio Grande, 6 no dia de hoje, já aumentou mais um, nós tínhamos 5 até ontem. Já um pouco do futebol, o Palmeiras tentou o empréstimo do Endrick, mas o Real Madrid disse não. Quanto à convocação do ex-presidente Jair Bolsonaro, o embaixador de Israel não vai ao ato de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Isso é o que diz a imprensa, mas não é apoio a ele, é mostrar o que é o patriotismo, basta dizer que não protesta contra nada, é para provar que impera ainda o patriotismo do Brasil, basta dizer que é dito que não leve nenhuma faixa de protestos, só vá de verde e amarelo, vista camisas verde e amarela, ou bandeira verde e amarela. Nos outros lugares, pessoas que não podem ir, que vistam as camisas do Brasil, alusivas ao Brasil. É o patriotismo. Mas muitas outras autoridades estão já confirmadas. Donald Trump, este virá, ex-presidente dos Estados Unidos, inclusive o aeroporto de Guarulhos já está programado para aguardar o seu avião, e também candidato à eleição nos Estados Unidos. Javier Milei, ali da Argentina, também virão presidente da Câmara de Deputados de Portugal. Estes confirmaram. Quanto ao embaixador de Israel, diante dessa polêmica, eu acredito que ele tenha razão de não ir a este encontro, para não causar conflitos maiores. Uma comissão também do Senado aprovou a exigência de botão de pânico em carros de aplicativos. Ora, a ostentação, quem está nadando no dinheiro é aquele cantor, apoiador do Bolsonaro, foi considerado o cantor mais tocado nas emissoras de rádio e TV lá no ano de 2023, é o Gustavo Lima. Ele comprou um avião de luxo avaliado em 90 milhões, mas não é com dinheiro público, não é um aerolula da vida, é Gustavo Lima com o seu dinheiro e da sua música. Já aquela grande e milionária empresária, a Kim Kardashian, não sei se o nome é correto, ela vendeu uma bolsa de grife usada por 345 mil. Ainda tem muita gente com dinheiro nesse nosso mundo. Mais uma baixa no governo Lula. Aquele ex-grande jornalista internacional que era da Rede Globo, que achou por bem trabalhar para o governo Lula, em que fazia reportagens, fazia apresentações, e até tinha gente que ele aplaudia e tinha um coro que o ajudava. Mas diante do fracasso, inclusive, daquelas lives conversa com o presidente, deixou o governo, alegando razões particulares. Mas eu acho que foi diante do fracasso alcançado por ele nas suas edições. Não saiu como gostariam todos aí nesse caso. É mais um que abandonou o governo. Também o presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, ele afirmou que a corte não julgará a descriminalização do aborto, mas isso cabe ao Congresso Nacional,
Ele não está dizendo nada além do que a lei diz. Também aquela acusação de que documentos mostram que Israel atacou um comboio de alimentos da ONU em Gaza. Fizeram uma investigação e diz que de 10 caminhões, um foi atingido por um foguete de Israel. Mas não esqueça que esse comboio da ONU entrou numa área uma zona de conflito. E isso pode ter acontecido, mas eles disseram que foi bem documentado. Também o governo Javier Milei, o louco Milei, que está fazendo maravilhas na Argentina, embora que alguns torçam contra ele, porque ele agora é de direita, uns dizem ultradireita, agora ele acaba de anunciar o que o governo do Brasil não anunciaria em hipótese alguma, principalmente o governador do Rio Grande do Sul, que dá reajuste zero ao servidor público. O Milei, o louco Milei, anunciou um aumento no salário mínimo de 30%, mas não é no Brasil, não, é lá na Argentina, onde ele é o presidente. Numa declaração de Lula sobre o Holocausto, vira combustível para o ato de Bolsonaro na Avenida Paulista, lá no domingo, no 25, com certeza. Não só isso, motivos tem demais, não é só esse, mas a imprensa diz que esse seria um combustível. Os Estados Unidos condicionam o fim da ocupação à Palestina à segurança do povo do Estado de Israel, porque, como você sabe, Estados Unidos é que formou o Estado de Israel e a única democracia do Oriente Médio. E nós não podemos, em hipótese alguma, desfazer essa parceria. Mas com as declarações do presidente Lula, considerado persona non grata pelo primeiro-ministro Netanyahu, a situação do Brasil não é nada boa, pelo menos no âmbito internacional. Mas se você tem algum resíduo de restituição do imposto de renda, a Receita Federal já anunciou que abrirá nesta quinta-feira a consulta ao lote residencial. Aquele plano, o Desenrola, só aqui no Rio Grande do Sul, quase 70 mil pessoas renegociaram as suas dívidas. O que é muito bom, uma pessoa endividada é problemática. Se forem em longas prestações, as pessoas têm interesse em saldar suas dívidas, com certeza. Ainda falando do nosso Rio Grande, exportações do agronegócio gaúcho atingiram 16,2 bilhões de dólares em 2023. Foi a maior da série histórica. Também a Defesa Civil confirmou a ocorrência de um tornado que nós tivemos aqui no nosso interior do estado. Foi em Júlio de Castilhos. Uma operação de revista ao Presídio Regional de Caxias do Sul encontrou drogas, celulares e armas artesanais. Isso aí não é muito difícil encontrar em celas de presídio, seja ele onde for. Já aqui em Porto Alegre, as Forças Armadas atuam no combate à dengue. Também alunos de natação no centro da Prefeitura de Porto Alegre participam de um torneio. Será nesse domingo, lá no dia 25. O governo também determinou que presídios federais façam revistas diárias e celas reforcem suas estruturas. Como nós havíamos falado antes, Estados Unidos emite um alerta de saúde de viagens ao Brasil por causa da dengue. A Amazônia registra o 10º mês consecutivo de redução de desmatamento. Mas é aquilo que nós falamos, são números que são ditos, como do desemprego, mas a gente não nota. Só diz que aumentam o desmatamento, estudos dizem que aumenta o desmatamento, aumentam as queimadas, mas é isso que é anunciado pela nossa imprensa. O Supremo Tribunal Federal também condenou mais 15 réus pelo 8 de janeiro. Na visita do Antony Blinken
após uma reunião com o presidente Lula no Planalto, e ele diz: vamos trabalhar juntos. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, ele mantém Alexandre de Moraes à frente do inquérito sobre suposto golpe de Estado. É muito cômodo a ele. O ruinzão é o Alexandre de Moraes e ele fica como presidente aqui. Por isso que ele manteve. O governo contratou uma empresa de um suposto laranja para a obra do Presídio Federal, que teve fuga lá em Mossoró. Agora tem uma polêmica sobre essa empresa. O suposto proprietário é um homem que trabalha na área da contabilidade lá nas redondezas do Distrito Federal. E esta empresa tem um capital imenso e somente 2 anos de existência, e essa obra foi feita sem licitação. Mas são dúvidas que pairam no ar dentre essa fuga desses homens, 2 que fugiram. Foi a primeira fuga em Presídio Federal, 8 dias, e eles ainda não foram encontrados. Também agora morreu o ex-presidente do Banco Central, Afonso Celso Pastore. Ele tinha 84 anos. A segurança do G20 no Brasil reúne 1.200 agentes. É o maior esquema desde as Olimpíadas. O Desenrola Brasil, dívidas renegociadas no programa somam 35,6 bilhões de reais. Já o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, líder do governo no Senado, ele diz que liberou aos senadores para que votassem conforme a consciência, porque fere sentimentos, inclusive os meus, sobre aquelas comparações de Lula ao Holocausto. Mas tudo isso nós teremos dentro da nossa live. E é para lá que nós vamos, que nossos amigos já estão interagindo conosco. E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação que nos dão credibilidade.
do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, finalmente estamos ao vivo. A nossa edição sempre é colocada às 21 horas, que dá oportunidade de que os nossos amigos fiquem interagindo conosco. 23 graus a temperatura. Embora que nós tenhamos atingido 30 graus durante o dia aqui na nossa região, mas a temperatura foi agradável porque sempre se manteve uma brisa no ar. E nós só temos a agradecer ao bom Deus por nos dar essa temperatura tão agradável, embora estejamos no verão, calores extremos a gente não gosta, nem muito calor e nem muito frio. Mesmo quem diz que gosta dessas temperaturas. Até eu fiz uma chamada, hoje o público está meio devagar. Tivemos ali o Casal 20, a Elvira, lá de São Paulo, Arujá, o seu filho, o João Batista, e os nossos amigos aí, hoje estão bem devagar. Jorge Antônio, Alberi, o Laurino Nispit, todo esse pessoal. Não é possível, quarta-feira é dia de sofá, mas vamos ter a santa paciência, vamos participar também do programa Pauta Livre, ainda mais essa agitação que está aí na área da política. Muitas coisas para se debater, e nós até fizemos um apanhado, além daquele nosso preâmbulo, que deixou vocês mais ou menos informados de algumas notícias que estão acontecendo nos dias de hoje, né? E muitas crises estão aí, principalmente crises diplomáticas pelo nosso presidente, que é o presidente Lula. Enquanto está só na área do esbanjar, de gastar dinheiro em viagens diárias, tudo isso, tudo bem. Mas agora essa crise diplomática, a coisa já ficou bem mais complicada. Não que o Brasil tenha temores com outros países, mas o Brasil tem que se continuar na neutralidade. Principalmente essa se formou sempre. O nosso exército não é feito para a luta, é para defender as nossas fronteiras. Mas sei que agora os soldados do exército estão ajudando aqui no combate à dengue em Porto Alegre. O pessoal brinca que é para pintar cordões, mas tudo isso faz parte das Forças Armadas. Claro que em tempo de paz, como é agora, esses exercícios, ajuda, flagelados, todas essas funções que o Exército está fazendo são muito legais. Até vou tomar uma aguinha aqui, ó, sem logo, sem patrocínio. Dei uma hidratada na garganta aí para dar continuidade à nossa conversa. Mas dentre todos esses problemas que estão acontecendo, até pessoas que seguiam e demais cegamente o ex-presidente Jair Bolsonaro não estão gostando nada da sua atitude. Aquele seu repórter exclusivo Marcos Uchoa já abandonou o barco, embora que ele tenha alegado problemas particulares. Eu acho que tem algo no ar. Ele não está conseguindo emplacar e as suas edições são fracassadas, as lives, suas produções, embora com todo um aparato policial, aparato instrumental, que eu digo, do governo federal, as contratações de Cissa Guimarães, de outras artistas ex-Globo. Ele também foi um repórter internacional pela Globo. Eu acho que a coisa não está boa. Na Jovem Pan também, uma aguerrida defensora de Lula e combatível direto de todas as ações do presidente Bolsonaro, agora ela mudou de ideia, porque ela tem uma descendência de judeus e diante daquela polêmica declaração do Lula,
agora ela mudou totalmente a sua maneira. Mas outros repórteres que são mais que defendem a esquerda e o PT também estão. Miriam Leitão gagueja um monte. Ela era uma economista, mas agora ela é uma crítica política e a favor da esquerda ou para combater o presidente Bolsonaro. Gagueja e não explica nada. A dengue está aí, providência do governo federal não tem, e não tem o que explicar. Como em outra época do presidente Bolsonaro, para justificar que estava baixando o combustível, ela disse que não seria bom baixar o combustível, porque os mais ricos iriam encher os tanques em seus carrões e iam aproveitar isso aí. Agora ela diz que a inflação, embora que cresça, os gastos cresçam, mas isso é bom, porque daí está fazendo o Brasil crescer muito. Esta é Miriam Leitão. Gagueja muito, explica muito pouco, e aquele Dilmou que a Dilma, a ex-presidente, agora presidente do BRICS, a Dilma Rousseff, também contava, divagava, mas explicações muito pouca. Também aquela outra, a Daniela Lima, também lá da Globo News, está difícil explicar alguma coisa dos atos do presidente Lula. Tá difícil. Mas muitos já estão abandonando o barco. E aqueles que não estão atrelados direto ao governo já estão desistindo e estão mudando a sua maneira de pensar. Por exemplo, agora que nem o PT entrou com um pedido junto ao Ministério Público para proibir aquela manifestação convocada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Diz que poderá colocar risco à nação, poderão haver depredações, a exemplo do 8 de janeiro. É o PT que está apavorado, principalmente a sua presidente, a Gleisi Hoffmann, que o seu conceito decai a cada dia, o partido nem se fala, e tudo graças ao carro-chefe, que é o presidente Lula, que é o único líder realmente do PT e não tem sucessor. Não vão querer que o Alckmin seja seu sucessor só porque é seu vice? Não, acho que não. Mas vou dar uma passadinha lá no Estúdio 1, agora sim. Vou interagir com vocês. Aqui estou eu, é o Estúdio 1 da nossa emissora nessa quarta-feira. O número 1 hoje é o aniversariante de amanhã, o Capitão Henrique da Silva e Silva, meu amigo da turma CFS 1972, estará de aniversário amanhã. Ele deixou de promover uma festa com amigos por problemas outros lá que aconteceram, mas aquela festa em família vai acontecer por acaso e é necessário. E nós estaremos torcendo por ti, Henrique. Ele é o casal 20 e também a Janei Lima, foi a número 2 hoje. Boa noite, Severo e participante do programa Pauta Livre. Depois veio uma outra representante do sexo feminino, que é a Elvira, essa lá de Arujá, São Paulo, também nos desejando uma boa noite, clima agradável também. Aqui 23 graus. Eu já havia respondido anteriormente. Depois entrou o filho dela. É o João Batista Romero, aquele homem que é católico ferrenho, participa do coral da Igreja Católica lá em Arujá, e sempre que é possível ele participa conosco, quando não tem seus compromissos particulares, que nós reconhecemos que primeiro tratar da família, dos seus assuntos particulares, e depois o programa Pauta Livre, porque se não assistir nesse primeiro momento, tranquilo, ficar na plataforma do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Severo, não vai perder a oportunidade de assistir o nosso programa, tecer comentários, que eu sempre peço, além da nossa live, teçam algum comentário lá na plataforma do YouTube, que isso soma, elogiando, criticando, qualquer coisa, mas coloquem algum comentário. O nosso pessoal ainda não é adaptado à internet, embora que nós não tenhamos uma conta remunerada, não tenhamos patrocinadores, mas temos essa qualidade de imagem nos estúdios virtuais, qualidade no público que nos assiste, que são vocês, o público do Pauta Livre. Tudo soma. Não é possível
E o João Batista também nos informando, já que eu falei da temperatura aqui, ele também falou de Arujá, uma chuva fraca, tempo bom, agradável, isto lá em São Paulo. O nosso amigo, o expert na área do esporte, principalmente na semana Grenal, o Alexandre Marques, não entrou conosco, não sei o que está havendo. Será que o pessoal está acanhado com essa noite agradável, linda, tudo de bom? Não é possível que o pessoal não interaja conosco. Mas eu dou uma retornada aqui no Estúdio 2 para ler um pouco da nossa sinopse. Em outras oportunidades, e nós nem temos essa possibilidade, mas agora, hoje, com esse público pequeno que está aí, mais um público seleto. O que importa é isso. Laurino Spitz também participou de competições no final de semana e não está conosco. E ele tem um anúncio daquele jogo que acontecerá lá em Fazenda Vila Nova, que diz que estaria conosco, se não hoje, na sexta-feira. Eu estou te aguardando, Laurino Spitz. Ainda mais que lá em Canoas nós teremos grandes jogos nesse final de semana. A final da seletiva da Copa RS na categoria 50, que será lá no domingo no Centro Olímpico. E depois 2 jogos na categoria 40, que será a semifinal, e a final será também lá no domingo. Tudo isso é na área do esporte. Mas nós estamos na semana Grenal. Mas esse é o profissional, o nosso expert. O Alexandre Marques não tem interagido conosco e eu deixo sempre a cargo dele. Mas vamos a algumas notícias do dia de hoje, independente do nosso preâmbulo, que nós já deixamos vocês um pouco inteirados do que está acontecendo. O nosso amigo Manequinhas, também de Gravataí, que sempre entra e dá aquele ok, inclusive interage conosco, é um dos poucos que interage, testa algum comentário na plataforma, e hoje não está conosco. Lá no programa anterior ele esteve conosco, mas ainda o programa é até às 22 horas. Agora são 21 horas e 40 minutos. Tempo existe e bastante. As falas do presidente Lula causaram uma crise diplomática. A Miriam Leitão gagueja, mas não consegue explicar. E disse que o embaixador do Brasil em Israel sofreu constrangimento. Quem disse isso é a Miriam Leitão. Agora sim, o nosso expert na área do esporte se manifestou. Finalmente, 21 horas e 41 minutos, Alexandre Marques, direto do nosso litoral norte. E ele está nos dando uma boa noite, assim. Noite de Copa do Brasil, o Ipiranga empatou à tarde e passou de fase. Empatou com quem? Diz aí para nós deixarmos os nossos espectadores bem inteirados, porque na área do esporte é contigo. Eu deixo o trato do amador e do varziano. O resto eu deixo a teu cargo, embora que tu estejas veraneando. Março está chegando, é quando tu virá aqui. O Inter também joga na semana que vem. O Cruzeiro perdeu há pouco por 2-0 para o time do Souza, lá da Paraíba. Agora sim tu está nos esclarecendo, né? Então, fala com quem o Inter joga amanhã. Joga semana que vem, não é amanhã, semana que vem. E já pela Copa do Brasil, então, um dos nossos representantes já foi para o espaço. Também empatou com o River do Piauí em 1-1. Aí esclareceu para nós o Alexandre Marques. É isso aí. Sempre que tiver informação, está bem completo para que nós... Eu estou lendo aqui, claro que tu estás com letras garrafais, mas sempre tem uma dificuldade que nós interpretamos, às vezes, a informação. Agora sim, vamos lá novamente ao Estúdio 2. Quando vocês tiverem que interagir conosco, nós estamos atentos. Estúdio 1, Estúdio 2, assim a qualidade do nosso programa, o Pauta Livre, que trata de tudo. Agora sim, voltou lá, vamos lá no Estúdio 1, agora estamos aqui para responder o Alexandre Marques assim. O Inter joga contra o Asa das Alagoas, fora de casa. Muito obrigado, Alexandre. É isso aí, o nosso amigo Zé Sanguiné, que sempre nos dá algum toque também no futebol, hoje
não entrou conosco, que eu saiba, ele não está lá naquele paraíso que é em Rondinha. Ele estaria ali na sua residência, na Bela Vista, zona norte de Porto Alegre, que é onde também o Alexandre Marques reside, mas ele está, nesse momento, com seus familiares lá em Cidreira, ainda está veraneando. O Márcio está chegando, Alexandre, e logo tu vais voltar à vida normal, à cidade. Tudo acontece depois do carnaval. O carnaval em Porto Alegre ainda não terminou, nós teremos no final de semana, mas em outros lugares já terminou, e a vida logo começa novamente. Agora sim, venho aqui ao Estúdio 2, também para informar a vocês notícias policiais, né? Que a violência está conosco, está à nossa volta. Ontem em Canoas, para quem não conhece, é na Grande Porto Alegre, por volta das 13 horas, plena tarde, tinha numa avenida principal, na Rio Grande do Sul, no bairro Matias Velho, lá em Canoas. Um jovem foi executado por tiros, de frente a uma agropecuária da sua família, onde ele também trabalha. Teriam sido 2 homens numa moto. A brigada agiu rápido e prendeu esses 2 homens. E o jovem vítima não tinha antecedentes criminais. Esses 2 homens presos têm antecedentes criminais, mas na área do tráfico. Não tinham homicídios, agora sobrou para eles o homicídio. Parabéns à Brigada Militar, que agiu rápido e prendeu esses 2 assassinos. Por enquanto, configura como execução, mas razões, a causa ainda não está bem definida. A incidência da dengue também está avançando e nós não vemos ações urgentes por parte do governo federal. Aqui no Rio Grande do Sul já 6 mortes, inclusive aquela Nívia Trindade, a ministra da Saúde, ela não se vê grandes ações por parte dela. No presídio de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte, na fuga daqueles 2 detentos que já fazem 8 dias e nada deles, inclusive disseram que havia algumas pistas de que eles haviam pego os alimentos e celulares numa casa, mas inclusive a advogada dela, que é uma advogada pública, uma defensora pública, diz que está preocupada porque não tem notícias não tem sinal de vida. Que se eles têm um celular, não mantiveram contato com ela, que é a defensora, que seria normal, e nem com os seus familiares. Mas ela quer que eles deem um sinal de vida. Mas agora também estão sendo investigadas todas as hipóteses, e uma empresa que foi contratada tem só 2 anos de existência. Não houve licitação e essa companhia fatura 195 milhões de reais. E o seu proprietário mora em Brasília, lá na periferia, e ele é beneficiário de um auxílio emergencial. Uma pessoa com todo esse valor, a dedução é que ele seja um laranja, não teria necessidade de um auxílio emergencial. O serviço contratado por 1.700.000 lá nesta prisão, e segundo informou o ministro da Justiça, Lewandowski, é a única prisão que estava em obra, e ainda está, essa de Mossoró. O proprietário, ainda complementando, ele é um técnico de contabilidade, e a companhia dele, que ele se tem como proprietário, só em 2023 tem 353 milhões em contratos ativos com setores públicos e privados. Agora paira uma dúvida, e tudo isso vai incidir na investigação da fuga desses homens, porque, segundo disseram, nessas obras havia ficado um alicate, mas no pátio. Como eles saíram da cela é uma outra história, e passaram outras portarias e outras cercas. É uma incógnita. Vamos ver quando eles forem capturados, que a gente espera que sejam. Basta dizer que tem um aparato policial muito grande, inclusive houve um reforço agora por parte do governo federal, e nós acreditamos que seja questão de tempo, eles serão
capturados com certeza. Políticos, aqui falando agora aqui do nosso Rio Grande do Sul, tipo Matheus Gomes, do PSOL, ele diz que uma pesquisa diz que PMs negros, ao tirarem a farda, têm medo de abordagens da própria Brigada Militar. Só que o comando da Brigada Militar desmente esse deputado. Diz que essa pesquisa não existiu e nunca foi feita. É mais uma fake news provocada com ele, mas ele é do PSOL. Já a Luciana Genro, também do PSOL, e candidata à Prefeitura de Porto Alegre, pobre Porto Alegre, se ela fosse eleita, mas não será com certeza. Ela continua, também candidata à Prefeitura, ela diz que há racismo nas abordagens da Brigada Militar. Isso aí se referindo àquele caso que aconteceu lá no sábado passado, no dia 17, em que alegaram racismo numa abordagem da Brigada Militar. Mas foi amplamente divulgado que houve profissionalismo e dentro da forma da lei. Mas ele, basta dizer que houve até um manifesto do ministro dos Direitos Humanos, que aproveitou a situação, o Silvio Almeida. É situação muito fácil de comentar outros fatos aí que estão acontecendo, e ele não se manifesta de maneira alguma, mas é ministro do presidente Lula. O senador Jacques Wagner, ele é do PT da Bahia e líder do governo no Senado. Ele disse que não tem como orientar o voto dos outros senadores quanto a pedido de impeachment. Basta dizer que ele diz que ele também condena as falas do presidente Lula. Ele também não concorda com o que foi dito. Então ele não teria por que estar, a liderança dele fica difícil de ser exercida no Senado Federal, né? Quando os países ocidentais cessaram ajuda a um órgão da ONU, que seria de ajuda aos palestinos, mas foi detectado que esses grupos também auxiliavam o Hamas. Basta dizer que 12 funcionários da ONU foram demitidos porque eles, inclusive, participaram dos ataques do Hamas a Israel, sendo que um deles chegou a sequestrar uma jovem. Mas mesmo em cima disso, quando outros cessaram essas ajudas, o presidente Lula vai na contramão e diz que aumentará os valores da ajuda feita pelo Brasil. Mas também já mandou toneladas de alimento a Cuba. Brasil está alimentando o mundo, mas todos aqueles que são terroristas ou da ala de esquerda, assim não vale. Somos nós, contribuintes, que queremos que o Brasil cresça, mas não para ficar ajudando esses países. Também eu já havia falado logo no início, mas agora é a notícia que o PT acionou o Ministério Público contra o evento na Paulista. Lá no domingo, 15 horas, está convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que poderia ter, além de gastos do dinheiro público, poderiam haver tumultos. Mas já foi dito que os gastos, se houverem na organização, serão a cargo aquele pastor, o Silas Malafaia, que convocou com as suas igrejas. Não será com dinheiro público, será com fundos da igreja. E então não tem alegação nenhuma para que coíbam esses atos. Solicitar ao Ministério Público razões não existem. Quem gasta é o governo federal, que tem gastos exorbitantes, por isso que nós estamos com esse déficit público. A Receita Federal também marcou para amanhã a consulta ao lote residual da restituição do imposto de renda. Se você tem, aproveite e vá lá, porque já estará na internet. O Mauro Vieira, ele é o ministro das Relações Exteriores. Ele abriu o G20 dizendo que o Brasil não aceita que o mundo resolva diferenças na força.
ou pela força. São palavras de um ministro que está se desdobrando. Também o Mauro Vieira diz que a paralisia do Conselho da ONU sobre Gaza e Ucrânia é inaceitável. Isso aí são palavras ditas ao léu, mas providências quando o Brasil apoia países de esquerda, governos esquerdistas, tipo a Venezuela, que o presidente Lula disse que é uma democracia relativa, não sei o que quer dizer relativa. Agora o Maduro continua dizendo que poderá atacar esse equívoco ali na Guiana, e o presidente Lula não se manifesta. São os amigos. Também nós tivemos hoje, lamentamos, a 6ª morte no Rio Grande do Sul por dengue em 2024. A doença avança, Covid também está matando, e a saúde parece que não está preocupada com isso. Também sabido, né, que o Marcos Uchoa abandonou o barco. Mas com isso, vamos lá no Estúdio 1, que chegou os manequinhas e de gravata aí. Uma boa noite a todos os telespectadores do programa Pauta Livre. Muito obrigado por estar conosco, manequinha. Chegamos e assistindo, quase ao apagar das luzes, ou fechar das cortinas, 21h54. Mas antes da hora não é hora, e depois da hora também não é hora. Estais dentro do nosso período, que é das 21 às 22 horas. Não estais atrasado coisa nenhuma. Muito obrigado por estar conosco. É um prazer e nós ficamos contentes. Muito obrigado. O nosso público hoje está meio devagar. Os nossos espectadores assíduos hoje não estão se manifestando. Mas, como tu sabes, o nosso programa fica inserido ali na plataforma do YouTube. Não tem preocupação. Quem não assiste o programa só não vai interceder, não vai dar a sua opinião, pelo menos na nossa maneira de falar. Estamos com liberdade, mas temos certeza de que estamos falando aquilo que é verídico. Então isso é muito bom. E ele diz assim: vamos rever na íntegra depois. Isso é muito bom, muito obrigado. Isso aí, as notícias, o preâmbulo principalmente, tivemos notícias muito boas e vale a pena assistir, porque eu sempre dá um toque do que está acontecendo. Amanhã, como é tradicional, como nós não temos a nossa live, eu sempre faço um apanhado das notícias e facilito a vida dos nossos amigos. Isso aí também tem que lembrar que sempre fica na nossa plataforma do YouTube. Por isso que é muito importante aqueles que são inscritos, que daí marca o sininho, avisa de que nós temos uma edição mesmo que não seja live. Muito obrigado por estar conosco. Agora, algumas coisas que estão acontecendo, por exemplo, o presidente do Senado, ele diz que o governo concorda em manter a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais geram emprego. Isso aí é o governo se fazendo de bonzinho. Ele sabia que não poderia fazer aquela MP, que não teria valor, e agora ele abre mão disso. É um jogo político. Para quem está fora da política, não se liga nisso, mas a política é dessa forma. É um jogo de aparências e tudo. Então agora o governo se faz de bonzinho e diz que vai manter a desoneração, e o pessoal pensa que isso aí... Mas ele já não poderia ter editado aquela medida provisória realmente. Aqui no Rio Grande do Sul, o Legislativo encaminhou um projeto de lei que trata do reajuste salarial para o magistério. Já o magistério ganhou uma beirinha lá no 2023, mas a segurança pública, nada. Inclusive, o presidente da UGI, no Isaac Ortiz, interpelou o governador Eduardo Leite. Ele disse não, que vai colocar em pauta e tudo mais. Reajuste salarial para a segurança pública, principalmente, negativo. É balela o que o governador Eduardo Leite faz. Mas ele vai abrir as torneiras, com certeza. Mas por enquanto não. Ele vai guardar, e lá no próximo ao 2026, de quando ele será candidato à presidência pelo PSDB, os tucanos, com certeza ele vai abrir as torneiras. Já o presidente
do Banco Central disse que economistas subestimaram o crescimento do Brasil nos últimos anos. Péssima pedida. É o presidente do Banco Central que está dizendo isso. O Supremo também julga uma ação que pode anular a eleição de 7 deputados federais. E se vocês pensarem nesses deputados federais, aqui não consta a relação dele, mas devem ser deputados de direita, com certeza. Também uma bomba diplomática. A imprensa internacional repercute crise entre Brasil e Israel. Após o quê? Após as falas de Lula. Também no mundo, uma mina ilegal desabou na Venezuela e deixou mortos e feridos. Também a Defesa Civil aqui do nosso Rio Grande do Sul confirmou a ocorrência de um tornado que foi lá no nosso interior. Foi em Júlio de Castilhos. Tudo isso está acontecendo e nós estamos acompanhando e divulgando a vocês. Mas mais 24 cidades do Rio Grande do Sul têm situação de emergência reconhecido pelo Ministério lá da República, né? Isso aí são algumas das notícias, e lembrando que nós temos Grenal lá no domingo. Mas aqui no Rio Grande do Sul, o primeiro bebê de proveta completou 35 anos. Se vocês querem saber a previsão do tempo aqui no nosso Rio Grande, será amanhã, quinta-feira, com sol e calor. Um dia típico de verão será nesta quinta-feira. Mas tudo que é bom tem início, meio e fim, e eu retorno aqui ao Estúdio 2 para me despedir de vocês nessa quarta-feira. Nós não tivemos um grande público, mas foi um programa bom, agradável, divulgamos as nossas notícias e, como diz os manequinhos, que chegou um pouco atrasado. Se não olha nesse momento, assiste a nossa live depois, que ficará inserida na plataforma de YouTube. O nosso muito obrigado, o nosso boa noite, desejando que fiquem com Deus e lembrando que façam aquele Sextou Conosco, que será na próxima sexta, no dia 23. O nosso muito obrigado. Pauta Livre que se despede e deseja a vocês muita saúde e alegria. Hoje nós tivemos aniversariantes, 2 de Canoas. Um deles, o Paulo Renato, meu cunhado e meu compadre. E também o Tiago Ribeiro. Mas amanhã, o aniversariante do dia é o nosso espectador assíduo do Casal 20, Henrique da Silva e Silva. Feliz aniversário para ele antecipadamente, porque o dia dele aniversariar é amanhã. Fiquem com Deus e até a sexta-feira. Esse sim eu vou querer que vocês estejam conosco. Será no dia 23, às 21 horas, o nosso encontro.